E aí, gente, tudo bem com você? Como você tá? Você já deve estar prestando atenção no título aí que te chamou a atenção, e é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. E antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu tô fazendo esse vídeo porque eu pensei em não fazer esse vídeo. Verdade é essa, eu pensei se eu seria discriminado em fazê-lo ou se eu passaria por alguém que discriminasse alguém em fazer. E quando a gente entra nesse tipo de conversa, você começa a perceber que as pessoas começam a perder a liberdade do ser, né? Eu não posso falar, você não pode ouvir, você não pode falar, eu não posso ouvir, a gente não consegue ter um diálogo. E justamente por pensar isso, eu resolvi falar, eu tenho que falar. E para falar, eu quero dizer primeiramente que eu sou autor de textos que defendem o indivíduo homossexual, como esse daqui. Sou cristão e amo os homossexuais. Nesse que era um blog na época, mas que depois virou um texto com mais de 20 mil cópias, um livro com mais de 20 mil cópias distribuídas. E também um outro texto que chama 5 motivos pelo qual Jesus chamaria Viviane Beleboni para jantar, que você, não sei se você lembra, mas é sobre um transexual que saiu desfilando como Jesus Cristo na passeata gay e foi muito... Virou uma polêmica isso, e eu fiz um vídeo defendendo que Jesus também morreu por essa pessoa. Eu fui chamado de gay por isso, eu fui chamado de esquerdista por isso, e por tantas outras coisas, porque também nesse canal você encontra vários vídeos debatendo o assunto, tá? E eu sempre saio em defesa do indivíduo. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é que está em discussão uma lei que criminaliza a homofobia. E eu não vejo problema nenhum em criminalizar um preconceito. Eu acho que se uma pessoa é preconceituosa, ela tem que ser julgada por isso, ela tem que ser condenada por isso. O meu problema com essa discussão é que nesse debate não se define especificamente o que seria homofobia, entendeu? A palavra fobia vem de ódio contra alguma coisa. Você tem fobia a algo, você tem ódio a algo. Então homofobia seria um crime de ódio contra homossexuais. E se existe um crime de ódio contra qualquer pessoa que seja, eu concordo que deveria ser punido e julgado e punido. Não, independente da pessoa que for. Se é um crime de ódio contra um indivíduo, deve ser julgado e punido. O que me preocupa nessa discussão é exatamente isso. O que seria um crime de homofobia? Porque hoje já existe a possibilidade e condenação, você vai poder ver nos comentários desse vídeo depois até, que se você se opõe à prática homossexual, você está sendo homofóbico. Como está acontecendo nos Estados Unidos com o pastor da Hillsong. Ele disse abertamente que ele vai de acordo com a Bíblia. Por isso que ele tem uma igreja cristã, porque ele crê na Bíblia. E a Bíblia não aprova a prática homossexual. A Bíblia condena a prática homossexual, como condena tantas outras práticas. E na Bíblia, a homossexualidade não é tratada como uma doença, não é tratada como um distúrbio, não é tratada como as coisas que às vezes as pessoas pensam, mas sim, como pecado, a solução do pecado não é uma condenação. A solução para o pecado é Jesus Cristo de Nazaré. O pecado significa que o homem não sabe viver sozinho e o homem consegue se autodestruir. Agora, esse discurso, eu dizer para você que a Bíblia não concorda com a homossexualidade, é tratado como homofobia, é um exagero muito grande. E eu fico me perguntando se, a partir do momento que eu não posso professar a minha fé e dizer que é pecado e que Jesus deseja salvar e transformar alguém, eu fico me perguntando se isso não passa a ser cristãofobia, entendeu? Porque nós limitamos a liberdade de pensamento e de expressão do outro indivíduo, e eu posso ser condenado por isso. Um pastor que não concorda em casar, em fazer o matrimônio de um casal de homossexuais, pode ser condenado por um crime de ódio contra o homossexual. Você percebe o exagero disso? Aí, o que acontece? O que pode passar a acontecer? Que um grupo de pessoas terá uma grande vantagem sobre um outro grupo de pessoas. E isso não é o que deve ser feito numa democracia. Todos os indivíduos devem ter direitos iguais. Não é a maioria sobre a minoria, nem a minoria sobre a maioria. Todos devem ter direitos iguais. Todos devem ter direitos de proteção, de saúde, de segurança, de educação, de liberdade. Todos eles devem ter. Então, o que pode acontecer, e eu quero questionar, é o seguinte: o que seria definido como homofobia? O que é definido como homofobia? Porque uma igreja que não concorda e não comemora porque crê de uma forma diferente é condenada por homofobia, onde nós vamos parar? Você entendeu? Eu acho que essa é a principal discussão, e eu acredito que nós precisamos, com muito amor e graça, de debater, conversar, porque pode ocorrer até mesmo de um homossexual, se diz ex-homossexual, ser condenado por um crime de ódio por ter deixado a prática, entendeu? Pode chegar nesse exagero, porque dá margem para isso, porque não se define o que seria, entendeu? Então, eu concordo que qualquer crime de ódio deve ser condenado, mas o que seria um crime de ódio? A igreja cristã não prega a morte de homossexuais, não. A igreja cristã prega a salvação de homossexuais, como prega a salvação de todos os outros. Então nós, como cristãos agora, temos que levantar esse debate
e conseguir conversar com as pessoas e mostrar qual é a verdade da nossa mensagem, para que todos tenham liberdade, porque foi isso que o cristianismo trouxe ao mundo. O cristianismo trouxe ao mundo ocidental a liberdade, o direito igual, o direito humano, foi isso que a Bíblia trouxe. Se você quer ver o oposto disso, vai para o Oriente Médio, vai para outros lugares, vai para a Ásia até mesmo e veja como as pessoas são tratadas diante do que é o mundo ocidental e o pensamento cristão, tá bom? Então, o que está em debate é isso daí. E nós, como cristãos agora, nós precisamos conversar e trabalhar pelo direito de todos os indivíduos, não de uns ou de outros, mas de todos eles, tá bom? Então, que Deus abençoe e falou.